a conquista das virtudes. Para uma vida realizada. Páginas 71 a 75. Francisco Faus. Questionário sobre os juízos temerários. Há apenas um legislador e juiz, escreve São Tiago, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Carta de São Tiago. Faço julgamentos negativos sobre os outros, sem ter certeza ou razões sólidas para pensar dessa forma. Imagino que eles têm intenções ruins, sem um fundamento claro. Esforço-me para afastar preconceitos e desconfianças ao pensar sobre os outros. Busco sempre ver o lado bom de todas as pessoas. Entendo que julgar sem conhecer profundamente a alma dos outros, que só Deus pode ver, é quase sempre uma grande injustiça. Antes de julgar os defeitos dos outros, procuro examinar e corrigir os meus próprios. Percebo que somente uma pessoa humilde, que conhece um pouco a si mesma, é capaz de olhar para os outros com compreensão e compaixão. Reconheço que muitos dos julgamentos negativos e preconceitos nascem das marcas que o amor próprio, a suscetibilidade e a inveja deixaram na minha alma. Guardo ressentimentos? Lembro-me do ensinamento de Cristo. Se vocês não perdoarem aos outros, o Pai de vocês também não perdoará as suas ofensas. Quando tenho a responsabilidade de julgar o comportamento de familiares, subordinados, etc., faço isso sem ira, sem me deixar dominar pela indignação, procurando a maior objetividade possível. Tenho amor e coragem suficientes para corrigir, com caridade e firmeza, os erros das pessoas que dependem de mim ou compartilham da minha amizade. Entendo que me calar quando deveria corrigir para o bem da pessoa que errou pode ser um ato de deslealdade. Os erros dos outros provocam minha ira ou despertam em mim a responsabilidade de pedir a Deus que os ajude a abrir os olhos da alma e melhorar. Conclusões. Procure tirar as suas próprias conclusões e anotá-las. Notas explicativas. Juízos temerários. Na perspectiva cristã, o julgamento temerário refere-se a julgar negativamente alguém sem evidências suficientes, o que pode ferir a caridade e a justiça. Jesus, em diversos momentos, ensina a evitar julgamentos precipitados, exortando ao perdão e à compreensão. 2. Citações bíblicas. A carta de São Tiago enfatiza que só Deus é o verdadeiro juiz e legislador, e que os seres humanos não têm o direito de julgar o próximo, pois apenas Deus conhece verdadeiramente o coração de cada um. Evangelho de Mateus 6,15. Jesus ensina que o perdão é essencial. Aqueles que não perdoam aos outros não poderão receber o perdão de Deus. Essa passagem destaca a importância do perdão como um reflexo da misericórdia divina. Essas reflexões incentivam um olhar cuidadoso sobre a forma como julgamos e perdoamos, promovendo um exame de consciência que favoreça a compreensão e a bondade ao lidar com as falhas alheias e as próprias. Justiça nas palavras. Maledicência. 1. Na parábola de Cristo, o fariseu que desprezava os demais fez uma oração vaidosa no templo. Ó Deus, agradeço-te porque não sou como os outros homens, ladrões injustos. Evangelho de Lucas 18. Nós consideramos detestável a arrogância desse fariseu, mas devemos nos perguntar, será que em algum momento eu também não me orgulho de não ser ladrão ou injusto? Será que, secretamente, penso como ele? Talvez Deus nos sussurre ao ouvido, será que você realmente não é? Existem muitos tipos de ladrões, de carros, de casas, de bancos, de joias, de gado, de cargas. Mas também existem ladrões de um tesouro ainda maior, a reputação, a boa fama, a honra, o bom nome. Será que nunca roubamos esses tesouros ao criticar injustamente alguém? O Catecismo nos lembra, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos têm um direito natural à honra de seu próprio nome, à sua reputação, ao respeito. Catecismo da Igreja Católica, não. Ferir esse direito é, portanto, uma injustiça. Reflita sobre como é fácil roubar esses bens utilizando a arma da língua, falando mal, caluniando. Todos sabemos que falar mal de alguém, sem uma razão justa, prejudica a pessoa criticada. Isso gera antipatia, desconfiança, preconceito, desunião, mancha o nome e a reputação da pessoa. É bom recordar o que São Tiago escreve em sua carta. A língua é um mal incorrigível, cheia de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem de Deus. Carta de São Tiago 3:8-9-2. Primeira injustiça contra a honra, a difamação.
A difamação ou detração é o tipo de maledicência que consiste em divulgar os defeitos e faltas reais de alguém para pessoas que não os conhecem, sem uma razão objetivamente válida para isso. Catecismo da Igreja Católica, 2477. Precisamos lembrar que, aos olhos de Deus, não existe pecado que manche alguém de maneira irreparável, nem que marque uma pessoa para sempre. A graça de Deus é capaz de transformar o coração e a conduta até do maior pecador arrependido, tornando o covarde em alguém forte, o mentiroso em servidor da verdade e uma pessoa devassa em um exemplo de pureza. Aos olhos de Deus, ninguém nesta vida está marcado para sempre, como se fosse um gado. No entanto, a maledicência tem um efeito nefasto de marcar a honra do próximo com uma etiqueta difícil de apagar. Quer queiramos, quer não, ao divulgar os defeitos e falhas de alguém, contribuímos para que essa pessoa fique rotulada negativamente. Em muitos casos, essa imagem negativa pode ser a que permanecerá até o fim da vida da pessoa. Notas explicativas. 1. Fariseu e a oração de orgulho. Na parábola contada por Jesus, Lucas 18, por 9 do 14, o fariseu representa aqueles que se consideram moralmente superiores. Esse comportamento, embora detestável, nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes, evitando qualquer sentimento de superioridade moral. Ao se comparar com os outros, o fariseu revela sua vaidade e falta de humildade, um alerta para que nos vigiemos quanto ao orgulho. Catecismo da Igreja Católica, 12/479. Esse trecho destaca o direito natural de cada pessoa à honra e à dignidade pessoal, condenando atos que violam a boa fama, como difamação e calúnia. Ele reforça que o respeito à honra alheia é uma responsabilidade fundamental. Carta de São Tiago 3:8-9. São Tiago alerta sobre o poder da língua, capaz tanto de bendizer quanto de destruir. A passagem destaca a responsabilidade e o cuidado que devemos ter ao falar sobre os outros, lembrando que todos são feitos à imagem de Deus. 3. Difamação. O Catecismo. O Cat 107 explica que a difamação é a ação de expor os defeitos de alguém sem uma necessidade válida, constituindo uma violação da honra alheia. Ao agir assim, contribuímos para que a imagem da pessoa seja manchada, criando uma impressão negativa que pode durar por toda a vida, algo que pode ser difícil de reverter. Essa prática fere profundamente a caridade e o respeito devidos ao próximo. Por que falamos mal dos outros? Perguntemo-nos, por que falamos mal dos outros? Em geral, é por dois motivos principais. A. Orgulho. Quem fala mal dos outros costuma julgá-los com superioridade e rigidez. A pessoa humilde, por outro lado, é compreensiva. Ela está ciente de que também possui defeitos e fraquezas, reconhece humildemente que é difícil superá-los e que muitas vezes, mesmo com a melhor das intenções, recai e precisa se reerguer repetidas vezes. O orgulhoso sente uma espécie de necessidade de diminuir os outros com suas críticas. A muitos poderiam aplicar-se as enérgicas palavras de São José Maria Escrivá, que errônea visão da objetividade. Focalizam as pessoas e as iniciativas com as lentes deformadas dos próprios defeitos e, com ácida desvergonha, criticam ou se permitem dar conselhos. Inveja. São José Maria Escrivá toca precisamente nesse ponto também. A maledicência é filha da inveja, e a inveja, o refúgio dos infecundos. Ele acrescenta ainda outra advertência. O despeito afiou a tua língua. Cala-te. Não devemos esquecer que a difamação, ou seja, divulgar faltas que são verdadeiras mas não conhecidas, pode ter consequências graves. Em particular, a maledicência assume a mesma gravidade das faltas que divulga entre pessoas que as desconhecem. Por exemplo, comentar apenas sobre a preguiça de alguém pode ser uma falta leve. No entanto, revelar pecados graves desconhecidos, como adultério, aborto ou enganos que causaram sérios danos morais, é algo sério. Divulgar esses pecados sem justificativa válida é tão grave quanto o próprio pecado que se está expondo. Não seria bom fazermos um exame de consciência para verificar se não há em nós alguns desses vícios? 3. Segunda injustiça. A calúnia. Caluniar é atribuir a outros, mentindo, faltas que não cometeram. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: por palavras contrárias à verdade, a calúnia prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Catecismo da Igreja Católica
A calúnia muitas vezes nasce de uma frivolidade irresponsável que repete informações falsas, vinda de outras pessoas ou da mídia, contra a honra alheia, sem qualquer base ou comprovação, seja apenas por fofoca ou pelo prazer de criticar. Mais grave ainda é quando ela é deliberada, por ódio, preconceito ou inveja, com a intenção de destruir, descredibilizar ou prejudicar, mentindo sobre pessoas ou instituições, como a igreja, uma entidade religiosa, uma escola, uma empresa, uma associação, etc. A calúnia jamais se justifica e é um pecado ainda mais grave quando causa dano sério à reputação e até à vida da pessoa ou da entidade caluniada. Notas explicativas. 1. Orgulho e a humildade na oração. A citação de São José Maria nos alerta sobre como o orgulho pode obscurecer nosso julgamento. Quando nos sentimos moralmente superiores, tendemos a ver as falhas dos outros com lentes distorcidas, esquecendo-nos de nossas próprias limitações e erros. Este pensamento nos lembra da importância da humildade ao refletirmos sobre nós mesmos e os outros, promovendo uma atitude de compreensão e empatia. 2. Inveja e maledicência. A advertência de São José Maria em Sulco e Caminho sublinha a estreita relação entre inveja e maledicência. Ele descreve como a língua, afiada pela inveja, deve ser calada, pois a crítica destrutiva muitas vezes reflete mais sobre o crítico do que sobre a pessoa criticada. Esse conselho nos encoraja a evitar críticas que não sejam construtivas, lembrando que a inveja frequentemente distorce a nossa visão do outro. 3. Difamação e calúnia no catecismo. Difamação. Catecismo da Igreja Católica, 2.477. A difamação consiste em expor falhas reais de outra pessoa sem justificativa válida. Esse ato não apenas prejudica a reputação alheia, mas também desrespeita a dignidade da pessoa, uma vez que dissemina informações desnecessárias que ferem a honra do próximo. O catecismo nos alerta para a gravidade dessa conduta, pois ela compromete a imagem e o respeito devido ao outro. Calúnia. Catecismo da Igreja Católica, a calúnia, por outro lado, é a propagação de informações falsas que prejudicam a reputação de alguém. O catecismo enfatiza a seriedade desse pecado, pois além de gerar um juízo falso, ele pode destruir vidas e relacionamentos de maneira irreparável. A calúnia não só cria uma visão deturpada da pessoa caluniada, como também compromete o senso de justiça e de verdade, essenciais para a convivência harmoniosa. 4. Deveres de justiça. Toda falta contra a justiça exige atos positivos de reparação. A pessoa que roubou, fraudou ou causou danos só poderá receber o perdão de Deus e a absolvição do confessor se tiver uma decisão sincera de restituir o que roubou ou de reparar o dano que causou. O dano moral contra a honra também deve ser reparado. Quem provocou algum mal por meio de calúnias tem o dever de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para esclarecer o que divulgou ou para contrabalançar a desonra causada. Como, por exemplo, ressaltando as qualidades da pessoa criticada entre aqueles que ouviram a murmuração. O Catecismo da Igreja Católica ensina que toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo secretamente. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se dar-lhe satisfação moralmente, em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de alguém. Essa reparação, moral e às vezes material, será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consciência. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 57. 5. Uma última questão. É permitido divulgar faltas verdadeiras? Será que nunca é permitido tornar públicas as faltas verdadeiras que ainda não são conhecidas? O Catecismo, conforme os princípios éticos básicos e universais, afirma: torna-se culpado de maledicência aquele que, sem razão objetivamente válida, revela os defeitos e faltas de outros. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 277. Portanto, pode haver motivos válidos e corretos para divulgar os erros de outra pessoa. Algumas razões objetivamente válidas podem incluir o bem público. Por exemplo, é permitido e pode até ser obrigatório denunciar, pessoalmente ou através da mídia, casos de corrupção administrativa, política ou moral que causem danos ao bem comum. O bem de uma pessoa inocente. Um exemplo seria alertar uma jovem que está namorando
que o homem com quem pretende se casar é viciado em drogas pesadas há algum tempo, ou que possui uma esposa legítima em outro lugar. O bem próprio, quando a denúncia é o único meio de exercer a legítima defesa. Por exemplo, um funcionário falsamente acusado de desonestidade em uma empresa tem o direito de expor o verdadeiro culpado. Esses princípios éticos ressaltam que, em certos contextos, a divulgação de informações negativas sobre outra pessoa pode ser justificada, mas deve estar sempre baseada em razões fundamentadas, com o propósito de proteger o bem comum, uma pessoa inocente ou o próprio bem-estar, evitando excessos ou julgamentos precipitadamente destrutivos. Questionário sobre palavras injustas. Tenho sempre em mente que o respeito pela reputação do próximo constitui um dever básico de justiça. Estou consciente da gravidade de prejudicar injustamente a boa reputação de alguém. Antes de julgar ou comentar os defeitos dos outros, procuro enxergar os meus próprios e lutar para corrigi-los. Percebo que somente uma pessoa humilde e sincera, que conhece a si mesma, tem condições de compreender e avaliar os outros. Compreendo que muitos julgamentos e críticas negativas são apenas reflexos do mal-estar causado pelo meu próprio orgulho, inveja ou ressentimento. Evito sempre qualquer tipo de crítica negativa feita com irritação, zombaria ou desprezo que possa prejudicar a imagem ética da pessoa verbalmente agredida. Procuro seguir o conselho de São Josemaria Escrivá. Do silêncio você nunca se arrependerá, das palavras muitas vezes. Evito qualquer tipo de crítica que não seja construtiva. Tenho consciência de que divulgar sem um motivo justificado e grave erros cometidos por outras pessoas é um pecado de difamação e que é obrigação reparar o mal causado por esses comentários. Deixo-me levar por informações superficiais, fofocas ou opiniões levianas ao falar de pessoas ou instituições. Percebo que esses comentários precipitados podem se tornar verdadeiras calúnias. Fiz tudo o que era necessário para reparar o mal que meus comentários podem ter causado à reputação e à honra de outras pessoas. Estou consciente de que não basta pedir perdão a Deus por essa falta, mas que é um dever de justiça, também perante Deus, restabelecer, tanto quanto possível, a reputação prejudicada. Conclusões. Procure refletir e anotar suas conclusões. Notas explicativas. Este questionário enfatiza a importância do respeito à reputação alheia e à ética da comunicação. Muitas vezes, a difamação ocorre em pequenas interações, quando comentamos os defeitos de terceiros sem refletir sobre nossas próprias falhas ou sem considerar as consequências dessas palavras. Segundo a moral cristã e, especificamente, o ensino de São Josemaria Escrivá, um dos valores essenciais é a humildade em reconhecer as próprias limitações e o cuidado ao falar sobre os outros. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.